Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre o profeta Isaías. Tanto o profeta Isaías como Jeremias foram dois profetas que relataram a mensagem de Deus entre os anos 900 a 500 anos antes de Cristo. Os capítulos 1 a 39 de Isaías vão falar sobre o ministério dele. Já os capítulos 40 a 66 vão relatar as visões e as revelações que ele teve para o futuro. Cada profeta escreve para a sua época, para a sua geração, para os problemas, as dificuldades, os desafios que estão ali convivendo naquele momento. No caso de Isaías, nós percebemos uma dualidade, ou seja, ele escreve para dois momentos, o momento em que ele vivia e também ele vai fazer referência a momentos futuros, aos problemas de gerações, preocupações futuras, gerações futuras. Por exemplo, quando ele fala sobre uma nova terra, ele se refere à libertação dos hebreus lá da escravidão do Egito. Então, ele faz esse relato em Isaías, no capítulo 65. Também ele vai falar sobre o milênio, que é o período em que Jesus Cristo ele retorna à Terra. Isso ainda não aconteceu quando Cristo vem pela segunda vez. E ele fala isso lá em Isaías, no capítulo 11. E lá, nesse capítulo 11, ele diz: porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas do mar. Aqui ele está dizendo que quando estivermos aí prestes ao milênio, nós vamos conhecer muita coisa, todo o conhecimento de Deus será revelado na terra. Isso, gradualmente, nós vamos conhecendo a doutrina e a vontade de Deus. Ele fala também, lá no capítulo 2, sobre o futuro das nações. Com esses escritos, com todo o livro de Isaías, porque para mim Isaías é o profeta mais completo que existe, entre todos os profetas do Antigo Testamento e também os escritos do Novo Testamento, Isaías é um livro que não dá para a gente ler rapidamente e ler de forma sem parar e pensar, porque cada versículo do livro, dá para a gente ficar aí discorrendo durante muito tempo, porque ele fala com muita propriedade, fala com muita profundidade, e não é muito fácil de entender os escritos de Isaías. Por isso é sempre importante ler, pensar, orar, jejuar e buscar o entendimento daquilo que ele está dizendo. Ele foi muito, inclusive, foi falado muitas vezes, foi reverenciado muitas vezes, tanto pelos apóstolos como também pelo próprio Jesus Cristo, a indicação dessas referências de Isaías. Isaías, ele nos ajuda a entender a redenção, a grande obra de redenção do homem através de Jesus Cristo, que é muito maior do que uma nação ou um período de tempo. Então ele descreve sobre essa redenção do Cristo a toda a humanidade. Nós aprendemos também em Isaías que o Jesus Cristo, o Jeová, que está no Antigo Testamento, quando nós lemos, sempre que lemos no Antigo Testamento a palavra Jeová, esse Jeová é Jesus Cristo. Então, o Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová que faz referência lá no Antigo Testamento. E quando ele faz referência a Cristo como Pai, isso é muito importante porque muitas vezes cria uma confusão na cabeça de muitos cristãos, e ele faz referência a Cristo como Pai, ele está nos ensinando que Cristo é o Pai ao ser o Criador de tudo, porque Deus criou tudo através dele, então ele é conhecido como Pai. Ele trata o Cristo como maravilhoso, conselheiro, ele chama Cristo de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses títulos, que muitas vezes pode causar confusão para muitos cristãos, não pode servir, por exemplo, de uma pedra de tropeço no entendimento das mensagens de Isaías. Mas as pessoas perguntam, como pode ele fazer essas coisas em estado espiritual, sem um corpo de carne e ossos,
antes de ter nascido de Maria. Jesus, ele não tinha um corpo de carne e ossos antes de nascer em Belém. Ele era espírito, ele vivia com Deus. Ele foi preparado antes da fundação do mundo para redimir o seu povo. Então a resposta é simplesmente que ele pode fazer essas obras maravilhosas devido à glória que ele recebeu do Pai antes de nascer. Isso está lá em João, no capítulo 17. Se lemos o capítulo 17, dos versículos 5 a 24, ele faz referência a isso, a toda essa glória recebida do Pai. Então, esse Jeová é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Também conhecido como o executor do Pai, ou seja, Elohim. E assim, sendo o Criador, Jesus Cristo ele é constantemente chamado de Pai dos céus e da terra. E como suas criações são de caráter eterno, ele também é chamado com toda a propriedade de Pai eterno dos céus e da terra. O profeta Isaías, ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de chamar o povo ao arrependimento. Ele dizia, tanto para o povo como para os governantes, que eles deveriam se arrepender de seus erros e de seus pecados. Na verdade, chamar a atenção de um governante, de um rei, era uma missão perigosa, mas o profeta Isaías, ele não tinha medo. Nós aprendemos através dele e de todos os profetas, inclusive através de Cristo, que em todas as situações nós devemos ter uma posição, nós devemos nos posicionar. Um cristão que se diz cristão, ele não pode ficar em cima de um muro. Isso nós aprendemos, que nós não devemos ser mornos. Ele fala isso nas Escrituras, que é preferível que nós sejamos ou quentes ou frios, mas morno não. O que é o morno? O morno é aquele que tenta servir a dois senhores. O morno é aquele que está lá na igreja, mas ele atende o mundo. O morno é aquele que busca adequar o evangelho a seu estilo de vida e não seu estilo de vida ao evangelho. Então, essa é a essência do evangelho. Entender a essência do evangelho é muito importante, porque quando nós fazemos isso, nós estamos tentando moldar o evangelho. Então as escrituras falam, que nós devemos ser quentes ou frios. E ele fala, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é uma promessa um pouco forte, quando o próprio Jesus Cristo fala que seremos vomitados da sua boca, ao não definirmos se somos quentes ou frios. Não podemos servir a dois senhores. O Evangelho não permite essa adequação. Ou você serve a Deus, ou a qualquer outra coisa que não seja, mas servir a dois senhores não tem como. Isaías, ele faz referência à Babilônia. Babilônia é uma região que fica ali junto ao Iraque, no atual Iraque. Mas fazendo uma analogia, Babilônia é comparada ao mundo, comparada às vaidades, aos prazeres, à luxúria, aos pecados, a tudo o que nos alerta sobre o perigo de afastamento do Evangelho, ou seja, sobre o afastamento da verdade. E Isaías vai fazer referência a essa Babilônia, daquela época e a atual. E quando ocorre esse afastamento da verdade? Muitas vezes a gente fala, é muito comum encontrar pessoas que falam, Deus não me ouve, Deus se afastou de mim. Não, na verdade, Deus nunca se afastou de nós. Na verdade, as leis, o Evangelho está ali. Nós aqui nos afastamos quando deixamos de praticar o que ali está sendo ensinado. E quando ocorre esse afastamento? Quando, por exemplo, nós não entendemos uma mensagem, quando nós lemos as Escrituras ou vamos à igreja e ouvimos alguma coisa e não entendemos, isso nos ajuda a afastar, porque nós não entendemos. Então, quando você não entende, você se afasta. E você começa, então,
a acreditar em outras coisas, porque aquilo que é a mensagem real você não entende. Quando nós permanecemos no erro, nós sabemos o que é errado e em lugar de lutar contra esse erro, nós estamos sempre repetindo o mesmo erro. Isso faz a gente também se afastar da verdade. Outra característica seria quando nós somos indiferentes aos conselhos dos profetas de Deus. Então, por exemplo, nós lemos um discurso de profeta, nós lemos uma mensagem de profeta e nós somos indiferentes àquilo, nós não damos importância, isso também contribui para o nosso afastamento da verdade. E o mais importante, quando nós procuramos chamar o certo de errado e o errado de certo. Então, isso é muito grave. Porque quando nós começamos a substituir os valores, aí sim nós nos afastamos do erro. E é tão grave que ele fala assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes de si mesmos. Isso aqui é muito importante. Quando ele fala ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, é o que eu acabei de falar. Quando começamos a tentar trazer para o Evangelho as coisas do mundo, e o que é mal nós passamos a falar que é bem, ou quando nós fazemos o oposto, então isso é entrar na total apostasia, no total afastamento da verdade. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente vê muitas vezes aí cantores de gospel, cantores de música gospel, né? Gospel se refere ao Evangelho. E de uma hora para outra, esses cantores, eles começam a substituir, a fama vem, eles ficam famosos, conhecidos, e eles então passam a substituir aquelas palavras, aqueles termos, aqueles conhecimentos do Evangelho para outros e fazem uma adaptação com o mundo. Então passam a chamar o bem mal e o mal bem. Ou quando, por exemplo, nós adotamos uma teoria, né, ou um ensinamento e sabemos que aquilo é contrário aos mandamentos, é contrário às leis de Deus, nós passamos a chamar aquilo de bem. Por exemplo, quando falamos da ideologia de gênero, isso é chamar uma coisa que é má, bem, porque a ideologia de gênero, isso aí, pode agradar um certo grupo de pessoas e pode falar que isso é humanizar todo mundo, que isso é adequar não sei o que, não sei quantos, mas na verdade, Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem e a mulher, ponto. Que cada um tem as suas fraquezas, tem as suas habilidades, tem as suas debilidades, que cada um tem as seus problemas de, não sei, de adaptação ou de solução psicológica, de entendimento de si mesmo, de identidade. Tudo isso aí é inerente ao ser humano, porque somos sujeitos a um monte de coisas que temos que viver com elas e conviver e procurar ser bom naquilo que somos e entendermos. E se tiver cura, nós curamos. Se não tiver cura, nós vamos tentar lutar contra aquilo. Mas tentar distorcer as coisas, isso não dá. Por quê? Porque em nenhum momento nós ouvimos Deus falando que foi criado um terceiro gênero. Então, homem é homem e mulher é mulher. Quando nós passamos a adotar isso aí, a chamar isso de bem, nós estamos então incorrendo ao que Isaías falou. E ele fala: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Quando passamos a descartar Deus e a pensar que nós somos autossuficientes em tudo que pensamos e fazemos, que não precisamos de Deus, aí nós incorremos então aí numa grave possibilidade de estarmos em apostasia, de afastarmos de Deus.